pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu resolvi fazer esse vídeo para contar como que foi o diagnóstico do Davi para autismo, e porque eu sei que muitas pessoas têm dúvida de como é, como não é, para começo de conversa a gente pode dizer que nenhum autista é igual ao outro. Então, eles têm algumas características assim básicas do autismo, mas um é diferente do outro. E como vocês vão ouvir muito falar, e as mães de crianças autistas sabem disso, que o autismo não tem cara, e realmente não tem. Tu olha pro Davi ou talvez para alguma outra criança e tu não diz que ele é autista. Então vamos lá. O Davi, ele desde bebezinho, ele não babuceava. Lá com 6 meses mais ou menos, a criança já começa a falar mamá, papá, e o Davi não fazia nada disso. Com 1 aninho o Davi não batia palmas. E aí eu comecei a querer investigar sobre o assunto e comecei a ler muito. Por eu ter já uma outra filha, então não é que eu comparava, mas assim, eu fazia, poxa, mas a Bia nessa época tava fazendo tal coisa e o Davi ainda não tá. Mas aí tu vai naquela situação assim, mas é menino, né? E o menino demora mais pra desenvolver e tal. O menino é diferente da menina? Sim, o menino é diferente da menina. Mas tem algumas coisas básicas que devem ser seguidas, né? Tipo assim, claro que cada um tem as suas particularidades, né? Mas tem coisas que servem para um quanto para outro. E essa parte de babuçar, de pegada na mão e tal, os bebês fazem isso, independente se são meninas ou meninos. Aí, então a gente foi no médico e eu disse pro médico, doutor, eu acho que o Davi é autista. Aí ele olhou pra mim, não, Jô, você tá ficando louca, o Davi não é autista. Aí passou um tempo e o Davi não desenvolvia fala. Ele olhava desenhos e não tentava imitar aquele desenho, nada. Não demonstrava nenhum tipo de reação na frente da televisão. Ou do celular, tablet, enfim. Não demonstrava nenhuma reação. Ele só ficava olhando. Aí foi encaminhado para fazer teste, para fazer fono, né? Porque não falava, enfim. E as únicas coisas que, quando o Davi começou a falar algo, ele dizia cores em inglês. Então ele falava red, yellow, green e blue. Essas eram as primeiras palavras que ele aprendeu. E para chamar pai, ele dizia dad. Ou seja, ele não falava em português, que era a língua mãe, né? Ele falava em inglês. E para tentar se comunicar, ele puxava para minha mão, ele, né, apontava, dizendo que queria água, enfim. E assim a gente ia na comunicação dele, mas dizer que ele pedia água, tipo, nem tentava falar assim, água, né? Nada desse gênero. Então, começamos o tratamento com a fono, isso em 2018, final do ano em 2018. Antes de começar com a fono que a gente tá até hoje, eu comecei em outra fono, mas não deu. O Davi não se adaptou com ela. Então eu fiz só umas 3 sessões e aí eu já mudei, fui uma indicação e tô com essa fono até hoje. Aí começamos a investigar. Fomos na neuro e tal. E a neuro deu como apraxia da fala. E porém nem o pediatra nem a fono concordavam com esse diagnóstico. Paramos por aí, continuamos só com fono e fizemos no final a gente fez, agora no final do ano passado, a gente fez um exame, um teste neuropsicológico, que é onde apontou TEA, né? Nível 1. Mas para chegar nesse diagnóstico, a gente tinha algumas coisas que caracterizavam o Davi. Exemplo, seletividade alimentar, desfraude tardio. A gente continua tentando os desfraude dele. Esse foi esse ano que eu consegui o desfraude do Davi do xixi.
mas o cocô não. Eu não consegui ainda desfraude do cocô dele. Tá bem complicado. Geralmente o cocô demora mais, mas ainda não consegui. O Davi tá com 3 anos e 11 meses e eu não consegui ainda. Já tentei tudo que se possa imaginar. Então, seletividade alimentar, sensibilidade auditiva, enfileira carrinhos, perda de foco. O tempo todo ele sai do foco. Se o professor está explicando alguma coisa, ele já se distrai com qualquer outra coisa, perde o foco muito rápido. Ele também não gosta de etiquetas, se incomoda com etiquetas, então todas as roupas deles a gente tem que tirar as etiquetas. Ele gosta muito de ser chamado pelo nome Davi. Ele não aceita ser chamado de apelidos carinhosos, tipo, vem cá, gatinho da mamãe, meu pretinho, nada dessas coisas. Ele fixa o nome Davi. Agora a gente conseguiu falar pra ele assim, que ele é o filho, né? Que nem filho ele aceitava. Ele dizia, não sou filho, mãe, eu sou Davi. E eu consegui agora dizer pra ele que não, que a mamãe é mãe Josi, papai Tiago e ele é o filho Davi. Aí agora ele fala, entende? Não, eu sou filho Davi. Então, o nome pra ele é muito importante. Eu não sou mamãe, eu sou mãe Josi. Ele não aceita mudança Não aceitou a nossa mudança da nossa casa. A gente se mudou no final do ano passado e ele ainda pede para voltar para casa dele. Não aceita essa mudança. Então isso para eles é muito complicado para o autismo, essa mudança. Eles são muito metódicos, né? O Davi também é bem organizado. Tipo, a minha filha mais velha, ela passa e às vezes quando ela passa, ela vai arrastando o tapete. O Davi vai atrás e vai arrumando os tapetes. Ele não reconhece ele quando menor nas fotos. A gente fala assim, esse aqui é você, Davi, quando era pequenininho e tal. Ele não diz, não sou eu. Não se reconhece. Ele também repete sempre as mesmas coisas. Exemplo, como foi na aula hoje? Ele vai repetir sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, mesmo que aquilo não aconteceu. E ele vai sempre repetir, fui pro parque. Fui pro parque, mas nem todo dia eles vão pro parque, né? Claro, antes da quarentena. E então ele repete sempre as mesmas coisas. Outra coisa, ele também quando contrariado, ele fica muito agressivo. Nessa quarentena, então, assim, isso tá tudo à flor da pele. Ele anda bem agressivo, bem estressado, irritado, porque houve uma quebra de uma rotina, né? Ele ia pra fono, ia pra psicopedagoga, ia pra escola, ia pra natação, e agora não tem mais nada disso, né? Então fica só dentro de casa. Então isso tem deixado ele bem agressivo. Então ele tá tendo crise assim, uma média de 2 a 3 vezes ao dia. O Davi ele não toma nenhum tipo de medicação, ele dorme muito bem. E cortes de cabelo. A gente não conseguiu mais cortar o cabelo do Davi em barbearia, cabeleireiro, enfim. Então, até nessa quarentena, eu me arrisquei com a tesoura e tentamos cortar o cabelo dele. Mas conversando bastante, falando que tava machucando, já tava indo no olho dele e precisava cortar. Então, eu fui ali, tirei só algumas pontinhas e tal, porque também fiquei com medo de fazer alguma besteira ali no cabelo dele. Então eu só tirei assim as pontas mesmo pra não ir no olho assim dele, que já tava incomodando. Mas ele não tem sensibilidade ao toque. Porém, assim, de uma outra pessoa chegar e tocar nele com um abraço e tal, mas ele tem sensibilidade no cabelo. E quando ele iniciou a natação, não podia nem molhar o rosto dele. Mas depois a professora foi conversando, hoje em dia ele já mergulha tranquilo, mas a parte da cabeça pra ele é mais complicada. Então, pessoal, eu acho que eu falei tudo, assim, quais são as características que o Davi teve pra chegar nesse diagnóstico. É claro que cada caso é um caso, tudo tem que ser bem avaliado e o melhor
é um neurologista que vai dizer o que o nosso filho tem, ou, enfim, pode nos ajudar da melhor forma, né? Mas fica aqui a dica para se vocês, né, têm alguma dúvida, não deixem de procurar ajuda, porque quanto mais cedo melhor, né, pra gente buscar a orientação de como lidar com eles e tal, porque na verdade é só o dia a dia que vai te dizer que a gente é certo, às vezes a gente erra, e assim é normal, é com qualquer outro filho, né, independente se é atípico ou não. E o que eu tenho a dizer assim, ó, que o Davi ele tem nos ensinado muito, muito mesmo. A gente aprende muito com eles também, principalmente exercer a paciência, porque não é fácil. Aqui, ó, tô com uma mãe cheia de olheira, com cara de cansada, e essa é a mãe da vida real, né? Nem todos os dias são iguais e é assim mesmo. Mas e se não der pra tu fazer tudo que tu programou durante aquele dia, ok, tudo bem, né? A gente vai tentar fazer no próximo. Eu nessa quarentena assim eu tava bem eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e o Davi às vezes não queria fazer e tal. Eu falei assim, sabe do que? Se eu conseguir fazer, ok, se eu não conseguir fazer, a gente vai tentar no outro próximo dia. Eu não, vamos vivendo um dia de cada vez. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.